Estamos agora no terceiro vídeo e para continuar o que nós estávamos falando, no finalzinho do segundo vídeo, a respeito do mundo, as coisas do mundo, o que são o mundo, o que é as coisas do mundo, que o apóstolo Tiago nos aconselha e nos alerta no Tiago capítulo 4, carta de Tiago capítulo 4, versículo 4. Não ame o mundo nem as coisas do mundo, porque aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. João também, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15, ele fala a esse respeito. E nos faz entender que a concupiscência da carne, os desejos maus da carne e dos olhos e a soberba da vida são coisas do mundo. E o mundo passa com suas ilusões, mas aquele que guarda a palavra de Deus e a pratica permanece para sempre. Então, Tiago fala no capítulo 4, versículo 4, que todo aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. Ele diz: infiéis, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Todo aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, se fazer amigo do mundo, ter amizade com o mundo é se envolver, fazer o que eles fazem, gostar do que eles gostam. E aí você se contamina. Os cristãos estão se contaminando demais. E nós temos as músicas. Quantas músicas dos insensatos, quantas festas. Até nas igrejas chegam a fazer festas e trazem pessoas mundanas, pessoas para cantar e tocar músicas do mundo, em vez de tocar música da igreja. Na igreja, quando eu era mais novo, na minha época, se fazia muito disso. Festas de igreja. Era bebedeira, briga, morte, cachaçada, dança. E quem era convidado para animar as festas das igrejas? Os conjuntos, os cantores do mundão, que cantavam em boates, em salão, em tudo quanto é lugar. Isso diminuiu muito na igreja, mas ainda hoje a gente vê e sabe que tem lugares no Brasil, como aqui onde eu moro, e em outros lugares também, no mundo inteiro, sempre há gente irresponsável, gente falsa, que chama esse pessoal para animar e tocar essas músicas. Festa de igreja. Então, meus irmãos e irmãs, as músicas que todo mundo ouve nas mídias, as músicas, a letra, a melodia, é só prestar atenção nas letras e nas palavras, você já tem o discernimento, que é coisa do mundo, uma abominação aos olhos de Deus. E quem gosta dessas músicas do mundo já é um inimigo, uma inimiga de Deus, mesmo sendo uma pessoa religiosa. E os responsáveis das comunidades, esses são os pecadores ainda maior, porque quando eles permitem essas coisas, eles estão cometendo um mal muito grande, dando esse mau testemunho. O sacerdote daquela comunidade, enfim. Então nós temos as músicas. O verdadeiro cristão, ele gosta das músicas espirituais, das músicas que louvam e adoram a Deus. É dessas músicas que eles gostam. Quem é verdadeiramente espiritual, um verdadeiro cristão. Por quê? Porque o verdadeiro cristão sabe. Ele sabe que se torna inimigo de Deus ao ouvir essas músicas, a gostar dessas músicas. Não é o mesmo que quando tem vizinhos, pessoas que colocam som alto, músicas mundanas, e você
ouve essas músicas, mas você não gosta, você odeia, abomina essas músicas, mas você está ouvindo. Está entrando no seu coração? Não. É veneno de cobra, veneno de víbora, aquelas palavras. Elas estão entrando? Não. Não tem efeito nenhum contra você. Não envenena você. Por quê? Porque você fechou o coração para essas músicas. E assim que nós devemos fazer, fechar o coração quando não podemos evitar. Por exemplo, se os filhos são cristãos, estão dentro da casa, o pai ou a mãe gosta de músicas mundanas e perversas, o filho ou a filha não tem autoridade para proibir. Você está entendendo? E eliminar esse interdito dentro de casa, essa maldição. Mas ele fecha o coração, ele fecha e dá o testemunho dele. Fecha o coração e mesmo ouvindo, isso não contamina. Agora, quando você gosta, como o apóstolo João diz na primeira carta, capítulo 2, versículo 15, quando você gosta dessas coisas, entre outras, são milhares de coisas que são no mundo. Quando você gosta e se conforma, e os pais permitem, quando no caso os filhos estão escutando, e eles são insensíveis, são insensíveis a isso, eles permitem. Quem está pecando, cometendo pecado maior, o responsável, o pai ou a mãe, ou os dois, que permitem os filhos escutar essas coisas, ou qualquer outra coisa, alguma imoralidade sexual que vê na televisão ou em seu celular. Os pais, que são verdadeiros cristãos, eles cortam, eles eliminam esses interditos. Não permitem, isso é o certo. Mas quando permitem, eles são os maiores pecadores e se tornaram já inimigos de Deus, porque estão se conformando com o que os filhos estão fazendo. Agora, os filhos não têm autoridade sobre a casa, se eles estão na casa dos pais. Então, tem que ser submisso, respeitar. Sair, você não precisa ficar escutando. Todas as famílias da terra têm os pais ou os filhos. Às vezes os filhos são convertidos, são verdadeiros cristãos, às vezes são os pais que são e os filhos não são, ou vice-versa. Mas quando se trata da autoridade e do domínio sobre o terreno, a casa, então, esses é quem deve proibir, esses é quem deve eliminar. O interdito traz maldição e inimizade contra Deus. Imoralidade, a música, as imagens, pornografia e as influenciadoras, aqueles que se influenciam, levando todos com roupa curta, dançando, fazendo vitrines, influenciando as pessoas, levando elas à prostituição, ao adultério, à impureza, à devassidão. Tem coisas muito mais pesadas que não podemos falar aqui e nem devemos, porque você sabe do que se trata. Coisas horríveis, coisas do mundo. Mas tem coisas que parecem ser boas e não são. Então é disso que estou falando, principalmente. Que parecem ser boas músicas, mas não são. Estão contaminando você e a sua casa. Por isso essa inimizade. Então a educação que nos dá a Bíblia Sagrada é uma educação que vem do alto da parte de Deus pelo Espírito Santo. É a educação que nós estamos pregando e ensinando a você. Essa é a palavra de Deus, que os pais devem ensinar seus filhos, abrir e orar com os filhos, ler a palavra, fazer todos os dias esta reunião familiar, onde se abre a palavra de Deus e lê, capítulo após capítulo, até ler a Bíblia toda. E volta a ler de novo, leia uma tradução, leia outra, para que a família e os filhos possam ser educados na fé e não no evangelho segundo o mundo,
que é pregado através de filmes, novelas, muitas programação aí, onde moças bonitas ficam rebolando e dançando na televisão, esses meios de comunicação. Músicas, jogos, coisa do mundo, videogame, esses videogames, esses jogos, coisas do mundo. Se você está se contaminando, os seus filhos estão se contaminando com essas coisas, você é culpado, o pai e a mãe é culpado. Já estão se tornando inimigos de Deus. É o que o apóstolo Tiago está alertando. Inimigos. Vocês não sabem que o amor do mundo é abominação aos olhos de Deus? Então, estou nomeando e abrindo seus olhos para que você possa entender do que Jesus Cristo, Deus, os apóstolos estão falando. Que mundo é esse? Coisas do mundo? É o que você está ouvindo. Então, são algumas coisas que acontecem dentro das casas e na vida do ser humano. Estou nomeando aqui videogame, jogos, videogame. Corta, elimina essas coisas. Tem gente da igreja, pais, que ficam com os filhos, assistindo, incentivam até os videogames. E são da igreja, se sentam no banco. Às vezes são até ministros, pessoas que têm cargos das igrejas. Estão contaminando os filhos e a si mesmos são os maiores culpados. O que acontece? Já são inimigos de Deus. Se tornaram inimigos de Deus. Música, jogos, filmes. Ainda existe filmes nas mídias? Ainda se assiste filmes? Sim. São miríades de milhares de canais e filmes que eles produzem para todo mundo. É o que? O evangelho segundo o mundo. Filmes, videogames, novelas são um tipo de evangelho, falso evangelho segundo o mundo. Essas são coisas do mundo. Novelas, filmes, e tem muitas programação. Eu não assisto televisão, não tenho mais. Senão, poderia nomear aqui os programas que passam. Mas vocês que têm televisão e assistem aos programas, verifiquem, olhem, se os apresentadores desses programas, se o que está passando ali, o que vocês estão vendo e ouvindo, se realmente é santo. Se estão cheios do Espírito Santo, estão comunicando a você uma verdadeira educação. Se não, você deve eliminar, pedir perdão a Deus e se converter verdadeiramente. Tem filmes, tem sim, programações, tem até desenhos animados da Bíblia para as crianças. Tem também filmes que falam do Evangelho, da Palavra de Deus. É só fazer a inversão, trocar. Então, o que é do mundo? Essas coisas, e entre outras, que nós citamos lá no primeiro vídeo, que é a imoralidade sexual, desregrada, falei imoralidade, que é contrária aos mandamentos de Deus. E essas coisas que você ouviu. Então, as que gostam de ver e já estão acostumadas, influenciadas e contaminadas com essas coisas, é preciso que você se renove no seu espírito, abandone, para que ponha um ponto final nessa inimizade que você está tendo contra Deus. Você e sua família. Por isso, tome cuidado para não se perder e não continuar assim, nesse afastamento. Amém? Deus abençoe.